O que aconteceu na live de Zé Felipe na noite de ontem deixou milhões de fãs completamente chocados e emocionados. Em plena transmissão ao vivo, com mais de 200 mil pessoas assistindo, Zé Felipe estava interagindo normalmente com os seguidores quando seu celular tocou. O que parecia ser apenas mais uma ligação comum se transformou no momento mais emocionante e surpreendente da carreira dele. Ao atender a chamada, Zé Felipe ouviu uma notícia que o fez parar tudo, desligar a live abruptamente e chorar como uma criança na frente de todos. E o que mais impressiona é que as câmeras captaram cada segundo dessa reação genuína que está rodando o Brasil inteiro e revelando um lado completamente inédito do cantor. Se você quer descobrir que notícia foi essa que conseguiu abalar tanto Zé Felipe, se inscreva no canal agora mesmo, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você achou dessa história incrível. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo esses momentos exclusivos para vocês. Era uma quinta-feira comum e Zé Felipe havia decidido fazer uma live descontraída com seus fãs, como costumava fazer semanalmente. Ele estava em casa, no seu estúdio particular, vestindo uma camiseta simples e com aquele sorriso característico que conquistou milhões de corações pelo Brasil. A live havia começado às 8 da noite e já acumulava mais de 200 mil visualizações, com os comentários correndo em velocidade impressionante na tela. Como sempre, Zé Felipe estava respondendo às perguntas dos fãs, cantando trechos de suas músicas mais famosas e contando algumas histórias engraçadas do seu dia a dia. Ele falava sobre os filhos, sobre Virgínia, sobre os projetos musicais que estavam por vir, e a energia estava completamente positiva. Os fãs pediam músicas, mandavam corações virtuais e demonstravam todo o carinho que sentiam pelo cantor. Por volta das 9h30 da noite, quando Zé Felipe estava no meio de uma história sobre uma pegadinha que havia feito no pai, seu celular começou a tocar. Inicialmente, ele olhou para o aparelho e fez aquela cara de quem estava pensando se deveria atender ou não durante a transmissão. Os seguidores, percebendo a situação, começaram a comentar: "Atende, Zé, e pode ser importante", como se sentissem que havia algo diferente naquela ligação. Zé Felipe pegou o telefone, olhou o nome na tela e sua expressão mudou completamente. Era um número que ele não esperava receber naquele horário. E algo em seu instinto lhe disse que aquela ligação seria importante. Ele pediu licença aos seguidores, disse: "Pessoal, deixa eu só atender aqui rapidinho", e colocou o celular no ouvido, ainda mantendo a live ativa. O que aconteceu nos segundos seguintes foi algo que ninguém estava preparado para presenciar. Zé Felipe disse alô com um tom normal, mas conforme a pessoa do outro lado da linha começou a falar, sua expressão foi mudando gradualmente. Primeiro, ele franziu a testa, como se estivesse tentando processar uma informação complexa. Depois, seus olhos se arregalaram, demonstrando surpresa genuína. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Zé Felipe começou a chorar. Não eram lágrimas discretas que ele tentava esconder, mas um choro intenso, emocionado, que brotava do fundo da alma. Ele tentou falar algumas palavras ao telefone, mas sua voz estava completamente embargada pela emoção. Os seguidores da live, que até então estavam brincando nos comentários, de repente ficaram preocupados e começaram a perguntar o que estava happening. Sem conseguir controlar a emoção, Zé Felipe se afastou um pouco da câmera, mas o áudio continuava captando suas palavras entrecortadas pelo choro. "Não acredito. Não pode ser verdade. Depois de tanto tempo." Os comentários da live começaram a ficar cada vez mais preocupados, com pessoas perguntando se ele estava bem, se precisava de ajuda, se algo grave havia acontecido. A ligação durou cerca de 3 minutos, durante os quais Zé Felipe permaneceu visivelmente emocionado, alternando entre momentos de choro intenso e tentativas de se recompor para conseguir falar ao telefone. Quando finalmente desligou, ele ficou alguns segundos em silêncio, enxugando as lágrimas e tentando respirar fundo para se acalmar.
Os seguidores estavam completamente desesperados nos comentários, com mensagens como: Zé, o que aconteceu? Estamos preocupados com você. Conta pra gente o que foi. Mais de 300 mil pessoas estavam assistindo naquele momento, todas ansiosas para entender o que havia provocado uma reação tão intensa no cantor. Zé Felipe se aproximou da câmera, ainda com os olhos vermelhos e a voz trêmula, e disse algo que deixou todos ainda mais curiosos. Gente, eu não consigo nem acreditar no que acabei de ouvir. É uma notícia que eu estava esperando há muito tempo, mas que eu nunca pensei que fosse acontecer de verdade. Ele pausou, limpou mais uma vez as lágrimas e continuou. Desculpa, gente, mas eu preciso desligar a live agora. Eu preciso processar isso, preciso ligar para algumas pessoas importantes. Mas antes de encerrar a transmissão, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Zé Felipe, ainda visivelmente emocionado, decidiu compartilhar a notícia com seus seguidores. Vocês que estão aqui comigo sempre, vocês merecem saber. A ligação que eu acabei de receber era do meu médico. Nesse momento, o coração de milhões de pessoas parou, temendo que fosse alguma notícia relacionada à saúde. Faz 2 anos que eu estou fazendo um tratamento, um acompanhamento médico, para uma situação que eu nunca comentei publicamente. Não era nada grave, mas era algo que estava me preocupando muito, que estava afetando minha qualidade de vida e que eu estava lidando em silêncio. Zé Felipe pausou novamente, claramente lutando contra a emoção para conseguir continuar falando. O médico acabou de me ligar para dizer que os últimos exames mostraram que está tudo bem, que o tratamento funcionou perfeitamente e que eu não preciso mais me preocupar com isso. Depois de 2 anos de incerteza, de medo, de tratamentos em segredo, eu finalmente recebi a notícia que tanto esperava ouvir. A revelação deixou todos os seguidores ainda mais emocionados. Os comentários se encheram de mensagens de apoio, de pessoas dizendo que estavam chorando junto, de fãs expressando alívio e felicidade pela notícia positiva. Muitos compartilhavam suas próprias experiências com problemas de saúde, criando uma corrente de empatia e solidariedade que estava transformando aquela live em algo muito maior do que uma simples transmissão. Mas Zé Felipe ainda não havia terminado de compartilhar. Com a voz ainda embargada, ele continuou. Vocês não fazem ideia do que significou para mim receber essa ligação hoje. Foram 2 anos acordando todos os dias com uma preocupação no peito, 2 anos fazendo exames regulares, 2 anos vivendo com um medo constante de que as coisas pudessem piorar. Eu não contei para vocês antes porque não queria preocupar ninguém. Não queria que vocês ficassem tristes ou que isso afetasse o carinho que vocês têm por mim. Mas agora, recebendo essa notícia maravilhosa, eu sinto que posso dividir isso com vocês, que são minha família virtual. Nesse momento, Zé Felipe fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou da cadeira e saiu do campo de visão da câmera por alguns segundos. Quando voltou, estava carregando uma foto que ele mostrou para a câmera. Era uma imagem dele no hospital, visivelmente mais magro e com uma expressão preocupada, datada de 2 anos atrás. Esta foto foi tirada no dia em que eu recebi o diagnóstico inicial. Olhem para o meu rosto nesta foto. Olhem para a preocupação, para o medo que estava estampado ali. E agora, olhem para mim hoje, recebendo a notícia de que está tudo bem. A comparação era realmente impactante e mostrava como aquela jornada havia sido difícil para ele. Eu guardei essa foto durante todo esse tempo, prometendo para mim, mesmo que um dia eu ia poder olhar para ela e sorrir, sabendo que tudo havia passado. E esse dia chegou hoje, durante esta live, com vocês como testemunhas da minha felicidade. Os comentários da live estavam completamente tomados por mensagens emocionadas. Pessoas diziam que estavam chorando, outras compartilhavam suas próprias histórias de superação. Muitos mandavam bênçãos e palavras de carinho. A live, que havia começado como um momento descontraído, havia se transformado em uma sessão coletiva de emoção e gratidão. Zé Felipe continuou falando, agora, com um pouco mais de controle emocional. Sabe o que mais me emociona nessa história toda?
é saber que durante esses 2 anos difíceis, vocês estavam aqui comigo, me dando força através das redes sociais, cantando minhas músicas, mandando mensagens de carinho. Vocês foram minha terapia, minha distração, minha motivação para continuar forte. Teve noites que eu não conseguia dormir de preocupação, e eu vinha aqui, lia os comentários de vocês nos meus posts, via os vídeos que vocês faziam cantando minhas músicas, e isso me dava a força que eu precisava para continuar lutando. Nesse momento, até os seguidores mais durões estavam comentando que estavam emocionados com a sinceridade e vulnerabilidade do cantor. Então, Zé Felipe fez uma revelação ainda mais tocante. Virgínia sabia de tudo, obviamente. Ela foi minha rocha durante todo esse período. Mas vocês sabem quem mais sabia? Meu pai, Leonardo. E vocês não imaginam como ele foi importante nessa jornada. Zé Felipe sorriu pela primeira vez desde que havia atendido o telefone. Meu pai, que às vezes parece tão sério, tão durão, foi quem mais me deu apoio emocional durante esse período. Ele ia comigo em todos os exames, ficava na sala de espera como um garoto preocupado e sempre me dizia que tudo ia ficar bem. Hoje eu vou ligar para ele e dividir essa alegria porque ele merece saber que a preocupação acabou. A menção a Leonardo trouxe ainda mais emoção para a live, especialmente depois de tudo o que havia acontecido recentemente entre pai e filho. Os seguidores começaram a comentar sobre como era bonito ver a família unida nos momentos difíceis e como aquela notícia boa era uma bênção para todos. Zé Felipe então fez um anúncio que surpreendeu a todos. Pessoal, eu vou fazer uma coisa que nunca fiz antes. Eu vou marcar uma live especial para o próximo domingo e eu quero convidar todos vocês que estão aqui hoje para participar. Vai ser uma live de gratidão, onde eu vou contar toda essa história com mais detalhes. Vou falar sobre a importância de cuidar da saúde e vou cantar algumas músicas especiais que me ajudaram durante esse período difícil. E tem mais. Eu quero que vocês compartilhem suas próprias histórias de superação nos comentários da live de domingo. Vamos criar um momento coletivo de celebração da vida, da saúde, da gratidão. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos é que a vida é preciosa demais para não ser celebrada. Os comentários explodiram com confirmações de presença para a live especial. Pessoas marcavam amigos, prometiam estar lá e já começavam a compartilhar suas próprias histórias de superação. O que havia começado como uma live comum estava se transformando em um movimento de positividade e gratidão. Mas Zé Felipe ainda tinha mais uma surpresa reservada para aquele momento. Ele pegou seu violão, que estava apoiado ao lado da mesa, e disse: "Antes de eu encerrar a live de hoje, eu quero cantar uma música para vocês. É uma música que eu escrevi durante esse período difícil, mas que eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém. Hoje, com essa notícia maravilhosa, eu sinto que é a hora certa de dividir ela com vocês." O que veio a seguir foi um momento musical genuinamente emocionante. Zé Felipe começou a tocar uma melodia suave no violão e cantou uma letra que falava sobre medo, esperança, gratidão e superação. A música era claramente autobiográfica, contando a jornada emocional que ele havia vivido durante aqueles 2 anos difíceis. A letra falava sobre noites em claro, sobre orações silenciosas, sobre o medo de deixar os filhos órfãos, sobre a força que ele encontrava no amor da família e dos fãs. Era uma música crua, honesta, que mostrava um lado completamente vulnerável do artista que o público raramente tinha a oportunidade de ver. Quando terminou de cantar, Zé Felipe estava novamente com os olhos marejados, mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. O chat da live estava completamente dominado por emojis de coração e mensagens de amor. Mais de 500.000 pessoas estavam assistindo naquele momento, todas tocadas pela sinceridade e pela coragem do cantor. "Essa música vai fazer parte do meu próximo álbum", ele anunciou. "E eu quero dedicar esse álbum a todos vocês que estiveram comigo durante essa jornada, mesmo sem saber. Vocês foram minha medicina, minha terapia, minha motivação para continuar lutando." Antes de encerrar definitivamente a live, Zé Felipe fez um pedido especial aos seguidores.
Gente, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês estão passando por alguma dificuldade, seja na saúde, na vida pessoal, em qualquer área, não desistam. Procurem ajuda, conversem com pessoas que amam vocês e, principalmente, tenham fé de que as coisas vão melhorar. Minha história é a prova de que os momentos difíceis passam, de que vale a pena lutar, de que a vida sempre tem surpresas boas reservadas para nós. E lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Eu estou aqui, vocês estão uns com os outros e juntos somos mais forte. Quando finalmente encerrou a live, Zé Felipe havia quebrado todos os recordes de visualização da sua conta. O vídeo foi automaticamente salvo e começou a ser compartilhado massivamente em todas as redes sociais. Clipes da sua reação ao receber a notícia, trechos da música inédita que ele cantou e suas palavras de gratidão começaram a viralizar em todo o Brasil. Nos dias seguintes, a história de Zé Felipe repercutiu em todos os veículos de comunicação do país. Médicos elogiaram sua atitude de falar abertamente sobre cuidados com a saúde, psicólogos destacaram a importância de compartilhar momentos vulneráveis e outros artistas se inspiraram para também falar sobre suas próprias lutas pessoais. Virgínia postou uma homenagem emocionante ao marido, contando como havia sido difícil vê-lo preocupado durante aqueles 2 anos e como ela estava feliz por finalmente poder dividir aquela alegria com o mundo. Leonardo também se manifestou, dizendo que estava orgulhoso da coragem do filho e que aquela experiência havia aproximado ainda mais a família. A live especial de domingo que Zé Felipe havia prometido bateu todos os recordes de audiência da plataforma. Mais de 1 milhão de pessoas participaram simultaneamente, compartilhando histórias de superação, cantando junto com ele e criando um momento coletivo de celebração da vida que ficou marcado como um dos eventos mais emocionantes da internet brasileira. Hoje, sempre que Zé Felipe fala sobre aquela noite, ele diz que foi um dos momentos mais importantes da sua vida. Não apenas pela notícia médica positiva que recebeu, mas pela oportunidade de se conectar de forma tão genuína e profunda com as pessoas que o acompanham e o apoiam. Aquela live transformou para sempre a relação dele com seus fãs e mostrou que, às vezes, os momentos mais reais são também os mais poderosos.